Olá a todos. Nesse vídeo eu queria fazer mais um react, né? Mais um debate, né? E aqui eu vou fazer um react, um comentário de um debate que tinha três cristãos versus três ateus. Pelo que eu pude ver, do lado dos ateus, todos eram ateus profissionais, né? Ou seja, são ateus que já têm uma presença online forte, né? Isso é importante porque isso explicaria, vamos dizer, o bom desempenho, né, da parte dos ateus, né? Ter um excelente desempenho. E uma explicação é essa, que são ateus que já têm uma certa experiência. Do lado dos cristãos, eu não verifiquei as redes sociais, né? Porque eu realmente não me interesso muito pela apologética cristã, a não ser que seja em debate, né? O meu interesse é ver os cristãos debatendo os cristãos que defendem a fé. Para quem não sabe o que é uma apologética cristã são os cristãos que tentam defender a sua fé diante da razão, né? Nem todos os debates que eu vi, né, eu tenho visto muitos debates, tanto em inglês quanto em português, a maioria são em inglês, porque em inglês tem muito mais debates, nem sempre isso acontece, né? Eu já vi debates no qual as pessoas, do lado cristão, eles se recusavam ou não sabiam usar uma apologética, né? Eles queriam debater os ateus usando fé, né? Como se a fé deles fizesse qualquer sentido para o ateu, né? Quando a gente vai fazer um debate, eu acho que é muito importante, em geral, que tenha um terreno em comum, né? Não faz muito sentido você debater um ateu e usar como argumentação a Bíblia diz, né? Ou seja, a não ser que tenha um contexto específico para discutir, né? Esse debate achei que ficou muito bom, mas como eu disse, do lado dos ateus são todos ateus profissionais, ou seja, são ateus que já têm uma presença online, então não são ateus que eu diria tímidos, né? Ou seja, são ateus que já têm uma presença online. Do lado dos cristãos, eu não verifiquei as redes sociais, mas me pareceu que pelo menos um deles era um cristão profissional, porque dava para perceber que ele tinha uma apologética muito forte, né? Forte no sentido, não no sentido de que é nova, no sentido de que geralmente a apologética cristã, ela costuma ser uma repetição de argumentações. É como se eles dissessem, vamos repetir isso na cabeça dos ateus até os ateus aceitarem. Mas geralmente eles não têm muita criatividade, né? Geralmente eles não a apologética não muda, né? Por exemplo, como nós vamos ver, eu não vou comentar todo o debate, né? O debate teve um total quase 4 horas, né? Eu recomendo, né? Achei um excelente debate, achei que as pessoas saíram muito bem. E também o que me chamou a atenção no debate, comparado com os debates em inglês, que acaba trazendo, né, para o Brasil, né, os assuntos que interessam aos brasileiros, né? Ou seja, você nota que as pautas vão mudando, né? No caso, muitos debates nos Estados Unidos, eles meio que refletem o conflito que está acontecendo entre fé e razão e que acaba se refletindo na sociedade e no Congresso, né? Ou seja, o que aparece muito nesse debate, tanto em inglês quanto em português, é a constante intrusão do cristianismo na política, né? Ou seja, geralmente esse que é o ponto que os cristãos geralmente não entendem. Tanto em inglês quanto em português, você não vê o cristão entendendo o que está sendo dito, né? Não está sendo dito que ele não pode ter a fé dele, não está sendo dito que os ateus são contra a fé cristã. E geralmente eles não entendem, tanto em português quanto em inglês, né? Eles parecem totalmente surdos a isso, né? Quando você fala isso, se explica para os cristãos isso, é como se você, em geral, é como se você estivesse falando com uma parede, né? Com uma pedra, né? Eles ouvem tudo, exceto quando você diz para eles, ó, nós não somos contra a fé cristã, né? Talvez exista ateu que seja contra a fé cristã, mas isso não é algo sistêmico, não é a pauta principal do ateísmo, não está sendo a pauta debatida. A pauta debatida geralmente é o caso da influência cristã na política. Por exemplo, eu não vou comentar isso aqui hoje, mas eu vou só mencionar rapidamente. Tem uma sessão que eles gastaram uma boa sessão discutindo a presença da bancada evangélica na política. Os cristãos estavam na cabeça deles, eram três cristãos, os ateus estavam dizendo que a bancada evangélica não podia existir, não deveria existir, né? E não era isso que estavam dizendo. Estavam dizendo o seguinte, que a bancada evangélica não deveria usar a fé para criar leis, né? Ou seja, tem uma diferença entre você anular a bancada evangélica, mas eu acho que não deveria existir, mas não era esse o ponto discutido lá, né? O ponto discutido lá era se a bancada evangélica deveria ou não legislar em nome da fé. Geralmente eles não ouvem, né? Uma solução que foi apresentada, que me parece uma solução também problemática, é de ter outras bancadas, né?
Esse tipo de solução, ele não resolve o problema, ele cria mais conflito. Por quê? Se a bancada evangélica não existisse, né, o evangélico ainda poderia ser eleito, né? Ninguém está falando que evangélico não vai ser eleito, né? Só que é um pouco bizarro que ele seja eleito para defender a Bíblia, né? Ou pautas cristãs, né? Como se isso fosse parte do... Existe uma diferença entre você defender algo importante para você, mas que é do bem comum, né, que deveria ser a ideia do Estado, e você defender algo para o seu grupo, né? O cristianismo é uma religião tribal, né? Ele funciona no tribalismo. Todo cristiano, se prestar atenção nas histórias bíblicas, né? A escravidão, por exemplo, muitos cristãos argumentam que a Bíblia é contra a escravidão, mas se você prestar atenção, a Bíblia é contra a escravidão contra o seu povo, né, que era o hebreus, né? Ou seja, é um comportamento tribal, não há nada de universal na Bíblia. Quando Jesus Cristo ajuda, né? Quando Jesus Cristo ajuda a Canaína, né? A mulher que ele chamou de cachorro, mas cachorro tinha um significado específico na época. Eram pessoas que não eram do grupos acho que os judeus, os hebreus, tinham um grupo específico que era o povo escolhido. Jesus claramente não estava sendo universalista, né? Ele estava dizendo que devemos ajudar todas as pessoas, devemos ajudar os nossos, né? Então, quando o cristianismo fala em ajudar as pessoas está se referindo aos deles, né? Todo discurso cristão, ele é um discurso tribal, né? Porque ele não consegue ver o outro, né? E fica evidente nos debates, né? Quando o pessoal falou de a bancada evangélica legislar, a pessoa não estava dizendo que a bancada evangélica não deve existir, apesar de que eu acho que não deveria existir, né? Porque existe uma diferença, e novamente os cristãos não ouvem, né? Eles não conseguem separar e falar, tu não pode ter a bancada até, então não pode ter a bancada X, a bancada B. Existe uma diferença entre você ter uma bancada laica, né? Que busca o bem de todos, né? E você tem uma bancada religiosa, né? É diferente. Os cristãos, eu já vi vários debates, fazem comparações, tanto em português quanto em inglês, né? Para ser justo, né? Eu já vi, quando fala inglês, não é britânico, né? Esses debates em inglês acontecem nos Estados Unidos, né? Que é um terreno fértil para a projeto cristã muito forte nos Estados Unidos, né? Eles fazem comparações que são bizarras, né? Eu já vi esses dias um debate entre ateus e cristãos, em inglês, né? Nos Estados Unidos. E me fala a memória agora a analogia que a pessoa fez. Mas a pessoa fez uma analogia que não tem pé nem cabeça, né? Os cristãos fazem isso o tempo inteiro. E aí ele compara a presença de bancadas LGBT, por exemplo, né? Ou seja, LGBT não é uma religião, é um grupo, né? Que geralmente é oprimido. Aí ele fala, não pode ter então a presença, por exemplo, da religião Umbanda, por exemplo, é o famoso caso das universidades, né? Os cristãos adoram, né? Você comparar a presença da religião africana nas universidades, que tem a ver com cultural, é uma espécie de reparação histórica, é uma espécie de reafirmação da cultura negra do Brasil, e tem a presença cristã, né? É como você falar que é, a raposa pode ficar no galinheiro porque o direito dela de estar em qualquer lugar. Então, se a raposa não pode estar no galinheiro, então a galinha também não pode, né? É uma comparação. O cristão faria isso. O cristão justificaria que uma raposa tem que estar no galinheiro. Se a raposa não está no galinheiro, então a galinha também não pode, né? É mais ou menos isso que é o raciocínio cristão, um raciocínio raso, né? Só por curiosidade, eu acabei de publicar um vídeo nesse canal que tem isso, né? Foi mostrado cientificamente, né? Um artigo científico, revisão por pares, com todo o processo, mais de 60 mil participantes. São participantes online, para deixar bem claro, mas são muito participantes, né? Eles mostraram que os cristãos, né, os religiosos, eles têm dificuldade, mas realmente é cristãos que se refere, né? No estudo, que o estudo é comparado com ateu, né? Quando você fala de ateu é geralmente uma oposição ao cristianismo, às religiões abraâmicas, né? Eles mostraram que os ateus se saem bem melhores, né, em situações de conflito, né? Que conflito? Situações de conflito é situações onde que você tem uma resposta fácil, mas você precisa pensar na resposta antes de responder, porque a resposta fácil não é a correta, né? Por exemplo, né, um exemplo talvez fácil de citar, talvez não tão fácil, mas tem um experimento científico, né, que foi feito, né, no qual eles pediam pessoas para fazer a associação entre pessoas de cor, né, ou seja, pessoas negras, versus pessoas. Eles pediam para as pessoas fazerem associação associação, deixa eu ver aqui, peraí. Eles pediam para as pessoas fazerem associação, daqui a pouco eu coloco o fone de volta, né? Eles pediam para as pessoas fazerem associação entre pessoas de cor, né? Ou seja, pessoas negras e algumas palavras, né?
Geralmente, então, as pessoas tinham dificuldade de associar pessoas negras com palavras que envolviam sucesso, né? O objetivo era ver uma espécie de racismo dentro do nosso cérebro, né? Eles encontraram que mesmo pessoas que defendem o direito dos negros, ou seja, pessoas que trabalham com ONGs, né? Ou seja, o objetivo da pessoa é defender os negros, essas pessoas também tinham um racismo, um preconceito. Só que esse preconceito não aparecia nas respostas, né? Eles apareciam no tempo médio de resposta, né? O tempo médio de resposta era maior, né? Mesmo para pessoas que defendiam a questão negra. Uma explicação para isso, usando a psicologia, é que a pessoa precisava pensar antes de responder, que é exatamente isso que o estudo do ateísmo mediu, né? O que é pensar? Nosso cérebro tem dois sistemas, né? Esses sistemas é bom deixar bem claro que o sistema um e o sistema 2 do Daniel Kahneman, ele não existe no cérebro. Como o próprio Daniel Kahneman explicou, você não vai encontrar isso, você não vai encontrar isso no seu cérebro. Não existe uma partição física, é uma espécie de teoria, né, de como o cérebro funciona, né? Então, essa teoria diz que nós temos duas partes do cérebro, o sistema um e o sistema 2, né? O sistema um ele é lento, ele é intuitivo, ele é rápido, ele é preconceituoso, ele é basicamente aquela pessoa que pensa sem falar, né? O sistema 2 ele é mais lento, gasta mais energia. Então, realmente, o sistema 2 ele é ativado quando a gente precisa pensar duas vezes antes de responder, né? Então, eles encontraram que mesmo pessoas que defendem a questão negra, elas precisavam, em geral, pensar, né? Perdão, vou pegar aqui. Elas precisavam, em geral, pensar antes de responder, né? Ou seja, eles conseguiam medir um atraso na resposta. O que isso quer dizer, esse atraso na resposta, né? Esse atraso na resposta que esse pessoal mediu, isso quer dizer que mesmo pessoas que defendem o direito dos negros, né, e isso não aparece na resposta, aparece no tempo médio, que é questão de segundos, né, parece que é uma questão muito pequena, mas dá para ver, a pessoa precisa pensar. O que a pessoa está fazendo na cabeça dela? Na cabeça dela, ela tá reescrevendo o cérebro, né? Ela tá ativando o sistema 2. E o sistema 2 ele só funciona se você treinar ele continuamente, né? O sistema 2 ele é um sistema que exige mais energia, exige mais tempo, então ele exige treinamento, né? É assim que a gente vence preconceitos, é assim que a gente melhora em alguma coisa, né? Por exemplo, quando você está com algum hábito meio bizarro e talvez um hábito da fala, né? Por exemplo, a famosa graças a Deus, ou mesmo ateus às vezes soltam uma dessa, né? Por quê? É cultural, né? Isso é o sistema um, né? O sistema 2 aí quando a gente quer meio que evitar que o sistema, a gente quer meio evitar que o sistema, a gente quer meio evitar que o sistema um controle a gente precisa criar hábitos de ativar o sistema 2 que é exatamente isso que o estudo mediu, né? O estudo mostrou que e também tem a ver com o debate também, né? Parte do debate, né? Eu não vou reagir a todo debate agora, né? Mas parte do debate envolveu também a questão se a fé ela limita as pessoas ou não, né? Os cristãos, como sempre, disseram que não limita, né? Os ateus disseram que limita. Esse estudo com mais de 60 mil pessoas que eu publiquei aqui nesse canal do YouTube para vocês um vídeo, né? Publiquei para vocês gravei o podcast usando a inteligência artificial. Ele mostra que atrapalha sim, né? O que eles mostraram? Eles mostraram que mais de 60 mil pessoas, incluiu ateus, religiosos com diferente entonação de religiosos, desde religiosos mais fundamentalistas. Eles fizeram um estudo bem completo e com muita coisa, né? Eles compararam, por exemplo, diferentes níveis de religiosidade, né? Desde o religioso mais dogmático até o religioso menos dogmático. Então, comparar a parte de se você acredita em Deus, se você é um ateu convicto, né? Então, eles compararam muita coisa. E eles observaram, por exemplo, que quando a gente está em tarefas, uma das coisas que eu observaram, quando a gente está em tarefas do dia a dia, né, que são aquelas tarefas rotineiras, aquelas tarefas mais fáceis, tanto o cristão quanto o ateu, não teve religioso, mas eu acho que em geral ele estava referindo a cristão, né? Ou melhor dizendo, eu teria que checar o artigo, mas eu acho que ele estava se referindo a religiões que acreditam em Deus, né, abraâmicas, né? Porque se você falar ateu, tem que ter alguém que acredita em Deus do outro lado, né? Então eu preciso checar o artigo, mas eu acho que se referindo a religiões abraâmicas. Mas vou chamar de religioso, mas depois eu vou checar essa informação. Então, observar o seguinte, que o religioso versus ateu, né? Em tarefas normais, né? Ou seja, tarefas que geralmente é feita pelo sistema um, que não exige muito pensamento, são tarefas simples, são tarefas mais fáceis,
Não havia diferença muito entre o ateu e o religioso, né? O ateu e o religioso era quase a mesma coisa, o que responde o debate, né? Então, ou seja, em tarefas do dia a dia, tarefas mais corriqueiras, realmente a fé não vai afetar muita pessoa, né? A fé não vai causar muito dano para a pessoa, né? Em tarefas mais do dia a dia. Só que apareceu, né, nesse estudo, e isso ficou tão evidente que o número era um número grande, né, um número pesado, a diferença dizia o padrão foi grande entre ateus e religiosos, né, por religiosos acho que são religiosos abrâmicos, porque é fácil de falar de ateu se você está falando de uma religião que não tem Deus, né? Então, eles observaram o seguinte, que agora quando você tem tarefas que exigem você pensar mais, ou seja, que eles colocaram, chamam de tarefas com conflito, né? Tarefas com conflito são tarefas que exigem mais atenção, né? Que exige você, que tem pegadinhas, vamos se dizer, né? São tarefas de conflito, né? Como o famoso, aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Então, a brincadeira que o pessoal faz de você escreve algo em vermelho, mas escreve em vermelho, mas escreve a palavra azul, mas escreve a palavra azul em vermelho. Você vê que seu cérebro tem conflito, né? Porque a palavra está em vermelho, mas a letra diz azul, né? Então, ou seja, conflito, né? Eles simularam esse tipo de conflito. Então, os ateus saíram melhor em tarefas de conflito. O que quer dizer na prática? Quer dizer na prática, por exemplo, no caso do racismo, por exemplo, do exemplo que eu dei do racismo, o ateu muito possivelmente vai ter mais habilidade de ignorar, porque todos nós somos racistas, infelizmente, né? Isso é porque isso é cultural, né? A gente aprende culturalmente, né? Para a gente se livrar do racismo, você demora muito tempo, né? Muito tempo a gente se livrar do racismo, né? Porque o racismo é estrutural. Então a gente precisa, então, o ateu conseguir se livrar do racismo mais fácil, juntando dois estudos, né? Esse estudo de 60 mil pessoas, mais um outro estudo que eu vou deixar para vocês. Esse estudo aparece no livro Fora de Série, do Michael Gladwell, né? Que é um livro estudo, ou fora de série, ou no livro dele Estranhos, né? Falando com Estranhos, Talk to Strangers, não lembro, um desses dois livros que ele fala disso, né? Mas se você juntar os dois, o ateu estaria mais propenso a ser menos preconceituoso. Por quê? Porque como o ateu ele consegue ativar mais o sistema 2, isso foi comprovado, não é minha opinião, está comprovado cientificamente, é, o ateu ele conseguiria desligar essa vozinha que a gente não se livra dela, né? A gente sempre vai ter essa vozinha, por quê? Isso foi impregnado em nós, né? Isso foi impregnado em nós, essa coisa de que o preto é inferior, né? Todos nós vamos ter uma vozinha, né? Isso não vale só para o racismo, isso vale para a violência também, né? Eu, por exemplo, luto muito contra a violência interna minha, né? Ou seja, porque nós crescemos em uma sociedade violenta. Então, muitas vezes, a gente precisa estar o tempo inteiro pensando, evitando apelar para. Violência são várias formas de violência, desde violência verbal, violência física, né? Eu penso dentro de mim coisas violentas, né? Na minha cabeça. Às vezes, quando estou em conflito com alguém, eu penso na minha cabeça em resolver aquilo na base da porrada, né? Ou seja, esse seria o sistema 1, né, da nossa, né? Que é o sistema que está sempre procurando respostas rápidas, respostas fáceis. E o processo de treinar o sistema 2 por exemplo, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é basicamente o sistema 2, né? Por quê? A comunicação não violenta, e nós tivemos nesse canal o Bruno Goulart, ela exige que você aprenda, você se treine a pensar duas vezes antes de falar, né? Aí tem aquele processo da observação, aí você vai trabalhando com paixão, né? Não é um processo fácil, né? O Marshall Rosenberg, antes de morrer, ele confessou que ele nunca se livrou do chacal dele. Chacal seria o sistema 1, né? É uma palavra bonita, um nome dado ao sistema 1, né? Que é aquela nossa vontade de resolver as coisas na base da violência. Então, o próprio Marshall reconheceu que ele nunca se livrou do chacal. A gente nunca vai se livrar, possivelmente, de certos instintos, né, mais violentos. Então, quando o religioso fala de que a fé não limita, apesar de que a resposta clássica a ciência, né, é uma resposta boa, né? Talvez eu aborde isso nos próximos vídeos, ou talvez agora, não sei. A resposta clássica é a ciência, né? Que é uma boa resposta, mas uma resposta talvez um pouco menos clássica seria essa, né? Esse estudo com mais de 60 mil pessoas. Esse estudo mostrou que quanto mais dogmático você for, que geralmente é uma pessoa de fé, né? Fé tem a ver com dogmatismo, né? Quanto mais de fé você for, maior a chance que você seja dogmático. Isso aí. Então, quer dizer que está limitando, né? Eles fizeram até um teste de QI, né? Eles fizeram, na verdade, uma projeção, né? Foi uma estimativa.
se haveria alguma diferença de QI entre pessoas mais religiosas e menos religiosas, e acharam a diferença. Cara, era uma estimativa, né? Eles não calcularam o QI da pessoa, era uma espécie de projeção usando o modelo. Mas que dava para ter uma ideia. Então, basicamente, o estudo mostrou isso, né? De que eles fizeram até uma coisa muito interessante, eu gostei muito, né? Eles fizeram um estudo bem detalhado, né? Eles fizeram uma coisa bem interessante. Eles mostraram, por exemplo, que eles compararam os apóstatas, né? Que é aquelas pessoas que deixaram a religião, versus aqueles que se converteram, né? Isso eu achei bem legal, né? Porque eles compararam aqueles que saíram da fé, né? E aqueles que foram para a fé, né? Ou seja, pessoas que cresceram em famílias seculares, né? Famílias não religiosas e se converteram depois, versus pessoas que cresceram em famílias religiosas e depois viraram ateias, né? Achei bem interessante essa parte, porque isso mostrou que tem um efeito assim, né? A fé não causa nenhum dano. Não, mostrou assim, as pessoas que se converteram perderam habilidades lógicas, né? Ou seja, perderam aquela habilidade. Existe talvez inúmeras explicações, os autores acabam, um artigo científico, para quem não está acostumado, é muito difícil escrever um artigo científico, especialmente porque o vocabulário tem que ser calibrado, né, você tem que ser cuidadoso, né, muito cuidadoso, então os autores acabam não especulando muito em um artigo científico, mas eu especularia de que isso tem a ver com hábitos, né? Porque a religião, especialmente o cristianismo, as religiões abraâmicas, né? As religiões da fé, elas incentivam as pessoas a não pensarem, a não serem críticos, né? Por exemplo, no meu livro de Bíblia, né? A Fábrica de Absurdos, eu uso como exemplo as últimas palavras de Jesus na cruz, né? Eu nunca ouvi um único cristão apontar incoerência nas falas de Jesus, né? São quatro evangelhos, quatro frases diferentes. As frases são incoerentes, né? Elas não são, tipo, variações da mesma palavra, são incoerentes mesmo, né? Eu nunca vi muitos cristãos que eu vi usando as palavras de Jesus na cruz, eles usam como se fosse uma caixinha de reflexões que você pode puxar na caixinha, a reflexão do dia, né? Só que não é isso que a Bíblia é. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro que é uma história. Ela deveria fazer sentido, né? Muitos cristãos acreditam que é uma biografia de Jesus. Então, é uma história, pelo menos na cabeça do cristão. Se é uma história, não deveria haver essa incoerência. Então, eles pegam, Jesus disse, perdoais o Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, Jesus mostrando perdão mesmo no sofrimento, ele mostra perdão, né? Ele mostra dignidade. Se você pensar em uma caixinha, você pensa em uma caixinha de pensamentos sábios, ok, não tem nenhum problema, né? Jesus seria um sábio que solta algumas palavras de tempos em tempos que são sábios, né? Curiosidade, o Evangelho de Tomé é exatamente isso. O Evangelho de Tomé é Jesus apenas um sábio no Evangelho de Tomé, que, não sei, que é um apócrifo, né? O Evangelho de Tomé não entrou na Bíblia, mas o Evangelho de Tomé, eu comento na Bíblia, fala que isso é absurdo, mas o Evangelho de Tomé é isso, é Jesus como um sábio, né? Jesus não tem milagres, Jesus não faz nada, Jesus é apenas um sábio, né? Então, se você pensa em Jesus como sábio, como muitos cristãos parecem pensar, você vai e puxa uma frase bonitinha dele antes de morrer, por exemplo, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que faz, né? Essa é uma frase bonita, né? O cara tá sofrendo, né? O cara tá na cruz, pendurado, né? Foi chicoteado, traído, tudo mais, e o cara fala isso, né? É uma frase bonita, mas o problema é que isso não é uma frase fora de contexto, né? É uma frase que tem uma história, né? Ou seja, é uma biografia, né? Então, o cristão consegue conviver com esses conflitos, né? Então, por isso que eu acho que quando o cristão quando alguém, um ateu, um secular se converte ao cristianismo, ele perde habilidades, como o estudo confirmou, né? Mais de 60 mil pessoas, não é a minha opinião, né? O estudo confirmou isso, ele perde essas habilidades, né? Que é a habilidade, por exemplo, de ver lógica, né? Isso é uma habilidade que, como eu comento nos meus livros, Introdução à Pesquisa Científica, eu tenho o Manual do Jovem Pesquisador, eu comento isso, que as habilidades científicas, elas não são dadas, né? O cientista, ele não aprende uma vez ser cientista e pronto, acabou, não. O processo de um cientista é um processo contínuo, né? O cientista ele tem que estar sempre se renovando, repensando, relembrando, né? Eu, por exemplo, tenho que me relembrar o tempo inteiro do método científico, certos cuidados na escrita, porque não é um processo natural. Só que as religiões abraâmicas, né, especialmente o cristianismo, eles incentivam as pessoas a criar um vício
para os cristãos, a intuição, né? O que que é a intuição? A intuição é aquilo que vem na cabeça, né? Na sua cabeça. Para eles, a intuição é a coisa mais importante. Então, eu sinto Jesus Cristo, né? Ou eu sinto que Jesus falou comigo, ou eu sinto que Jesus está me chamando, né? Isso é intuição, né? A pessoa, ela se deixa ser levada pelo coração. O coração é isso, o coração é o sistema U, né? A famosa fase do coração, né? Ah, o Jesus está no meu coração, eu sinto Jesus Cristo no meu coração. Isso é o sistema um, é você deixar a intuição naquele sentimento de estar certo e tudo aquilo que a gente faz, né? E tudo aquilo que a gente faz com frequência, né? Que a gente repete, que a gente mantém, que a gente fica repetindo, a gente se torna bom, né? Se você é uma pessoa e o cristianismo, acho que o cristianismo é uma religião muito curiosa, porque isso não tem nada a ver com o Deus existir, o Deus não existir, o cristianismo ser correto, mas o cristianismo é uma religião que foi, com o tempo, aprendendo a psicologia humana, né? E é fato, né? Muitos cristãos dizem, né? Eu já ouvi essa frase mais de uma vez, até pessoalmente, né? De que se o ateu quiser ter fé, é só ele praticar a fé que ele vai ter fé. Um pastor uma vez disse isso para mim, é verdade, né? A fé, como qualquer coisa na vida, como a razão também, né? Você ser uma pessoa racional, uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa, isso leva tempo, né? Isso leva prática, né? Da mesma forma, você ser uma pessoa de fé, você precisa praticar, né? E é exatamente isso que acontece, né? A religião, quando a pessoa se converte, o estudo confirmou isso, a pessoa perde a habilidade crítica, né? Lembrando, novamente, para deixar bem claro, que nesse estudo, os cristãos, os religiosos, né, e os ateus saíram muito bem, iguais, né? Não houve muita diferença, a diferença os ateus saíram um pouco melhor, mas muito pequena, em tarefas do dia a dia, né? Ou seja, tarefas que você pode fazer, né, de forma contínua sem ter muito conflito interno, né? Conflito interno é quando você precisa pensar, né? Por exemplo, a questão do racismo, por exemplo. O racismo é uma coisa que exige muito racismo, machismo, qualquer tipo de coisas que é muito fácil, né? Ou, por exemplo, quando a gente julga uma pessoa, né? Não julgar uma pessoa é muito difícil, né? A gente precisa de um autocontrole, ou não xingar, ou não. Então, ou seja, o autocontrole. Ele é uma coisa muito importante, né? E o cristianismo não valoriza isso, né? O cristianismo não valoriza a autorreflexão, o cristianismo é uma religião de submissão, né? De fé e submissão. Então, no debate, quando eles falam de a fé limitar as pessoas, os cristãos, como sempre, não concordam, né? O cristianismo gera uma cegueira, mas limita, né? Esse é o caso clássico, né? Esse é o caso clássico, perdão, esse é um caso diferente, né, do estudo científico. O caso clássico, né, é o caso das limitações científicas, né? Por exemplo, cristãos resistindo à teoria da evolução, né? Uma das teorias mais importantes da biologia, mas os cristãos em geral resistem, né? Existem casos, o Richard Dawkins fala muito desses casos de alunos que tampam o ouvido, né, para não ouvir teoria da evolução. É simplesmente bizarro você demonizar uma teoria científica, né? É muito bizarro você demonizar uma teoria científica. Tem os casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito comum. O Brasil, nem tanto, que o Brasil não é um país muito forte em tecnologia, né, em ciência, né? Os Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, é um país que ele tem essa liderança na ciência, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é conhecido que os cristãos são contra células-troncos, né? Ou seja, pesquisa em célula-tronco, né? Pesquisa em células-troncos tem um impacto muito forte na cultura. Pode, por exemplo, ajudar pessoas que não conseguem andar, né? Pessoas que sofreram paralisia, que estão em cadeira de rodas, né? Uma das promessas do estudo de células-troncos é que essas pessoas possam começar a caminhar, né? Ou seja, porque as células-troncos elas conseguem substituir qualquer célula, só que os cristãos, eles, eles são contra, né? Eles barram isso, né? Aí tem, assim, a questão do que aparece em outro debate em inglês, né? Da questão dos direitos reprodutivos das mulheres, né? Que é uma coisa que aparece no debate. Apareceu nesse debate a questão dos LGBT, né? E tudo isso é por causa da fé. Então a fé limita, sim, as pessoas, né? Ela limita, por exemplo, cria conflitos artificiais, né? Esses conflitos entre LGBT é um conflito artificial que não interessa a ninguém. O conflito contra a devolução não interessa a ninguém. Teve o caso que eu comentei nesse canal
da Pascoal, né, Jane Pascoal, que criou todo um conflito com o professor, né? Ou seja, imagina a situação, o professor fazendo o trabalho dele, né? Aí o professor ensina que antes era comum e depois era comum. Aí a Natália Pasternak juntou com outros deputados e começaram a atacar o professor, né? O professor, não lembro, né? Mas imagina a situação, o estresse que esse professor recebeu, né? Como se não fosse suficiente toda a violência interna que já acontece dentro das escolas, isso já é bem documentado, que a escola é um espaço muito violento no Brasil, ainda assim a pessoa tem que lidar com a violência vindo do Congresso, né? Que é onde que eles deveriam, ajudar as escolas, né, dar uma boa educação para a população. O que eles fazem? Eles criam um conflito artificial, que é antes de Cristo, depois de Cristo, aí eles começam a criar esse conflito. Então, para mim, a afirmação de que a fé não causa danos, né, é totalmente falsa, né, completamente falsa, né? A gente não deveria ensinar as pessoas a ter fé. A fé não deveria ser ensinada, né? A fé não é boa, a fé é uma coisa péssima, né? Ela ensina as pessoas a confiar demais na intuição, né? Como já comentei no estudo científico, mais de 60 mil pessoas, e o estudo científico confirmou isso. Ela ensina as pessoas a criar inimigos artificiais, né? Como o próprio o ateísta Anthony Gray, né, diz, na opinião dele, eu concordo plenamente, de que proibir uma pessoa de aprender teoria da evolução, né? Lembrando que os cristãos querem proibir todas as pessoas, né? Eles querem tirar a teoria da evolução do currículo escolar. O que é o seguinte, que se um cristão não gosta de teoria da evolução, porque é ofensivo para eles, eles querem remover isso do currículo, né? Ou seja, não é que eles não querem aprender eles mesmos, né? Não é que, eu sou cristão, então eu não vou, eu vou aceitar ser reprovado em biologia porque eu não quero aprender teoria da evolução. Não, eles querem remover do currículo, né? Ou seja, essa que é a diferença. E, novamente, em vários debates que eu assisti, tanto esse quanto debates em inglês, né? Inglês quer dizer nos Estados Unidos, os cristãos são surdos, né, com relação a isso. Você fala para eles isso, eles não entendem, né? Eu já conversei com alguns pastores, né? Existe uma diferença entre você e nos debates os ateus falam isso, mas os cristãos não ouvem, são surdos mesmo, né, com relação a isso, de que existe uma diferença entre você você ter uma fé, né, que você é um cristão e você não quer fazer aborto, né, você é uma mulher cristã, evangélica, você não quer fazer aborto, e você passar uma lei que proíbe todas as mulheres de não fazer aborto, né? Tem uma diferença, os cristãos não conseguem ver essa diferença, né? E tem outra coisa também que aparece nesse debate, é que você nunca vai ver o cristão admitir, né, o cristão admitir, por exemplo, de que ele tem. Você vê essas coisas horríveis acontecendo, feitas pelos cristãos, mas você nunca vê os cristãos admitindo, né, que é a famosa falácia de nenhum escocês verdadeiro. Né? A falácia de nenhum escocês verdadeiro, ela funciona da seguinte forma, né? O seu tio diz que é escocês, né? Só que você acha na sua cabeça que todo escocês coloca açúcar no mingau, né? Só que seu tio escocês não coloca açúcar no mingau. Então você conclui que seu tio não é escocês. Note que você criou a definição do escocês, mas você não está disposto a mudar a definição, né? Você elimina seu tio, dizer que ele não é escocês verdadeiro, porque ele não coloca açúcar no mingau. No caso dos cristãos, né, é isso, né? Toda vez que um cristão faz uma besteira, ele não é cristão de verdade. Né? Os cristãos falam, os cristãos lá da Idade Média não eram cristãos de verdade, né? Mas aqueles cristãos, eles sabiam muito bem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, com o próprio Samuel de Saca, né? Eles sabiam na Bíblia, né? Não é que havia duas Bíblias, a Bíblia lá da Idade Média e a Bíblia moderna. Não, a Bíblia é a mesma, o livro é o mesmo. Então, esse mesmo livro que foi usado para justificar a escravidão, queimar mulheres vivas, queimar os cientistas vivos, né? A Bíblia é a mesma, né? Ah, mas aqueles não eram cristãos de verdade, né? Aí eles falam, mas o KKK, né? Ku Klux Klan, né? Que grupo cristão violento norte-americano dos Estados Unidos, mas eles não são cristãos de verdade. Não, eu acho muito bizarro, porque se uma pessoa me diz que é cristão, eu tenho que aceitar. Né? Não faz sentido eu dizer, uma vez eu fiz uma pesquisa científica para o meu livro Ciência para um Cientista, volume 2, Religião, no qual eu peguei vários países, né? Peguei o nível de ateísmo dos países e plotei um gráfico, né? Então eu comparei contra várias variáveis, né? Uma das variáveis que eu comatei é violência, né? Ou seja, eu peguei o índice de violência de cada país e eu comparei com o nível de cristãos do país, né? E foi positivo, né? A correlação. Isso quer dizer na prática de que quanto maior o número de cristãos do país, maior o número de violência os índices de violência. Lembrando, isso não é causa e efeito. Não quer dizer que o cristianismo causa violência, mas que
Mas isso quer dizer, mas dá para você concluir que não existe nenhuma correlação entre cristianismo e menos violência, que é uma das teses que os cristãos adoram vender, né? Porque eles adoram vender que o cristianismo cria uma moralidade superior, né? De que o ateísmo é responsável pela violência. Não, esses gráficos mostram, eu já fiz gráficos também com ateus versus violência, né? O maior número de ateus costuma ter um nível mais baixo de violência, né? Nível de homicídio, coisa e tal. Normalmente, isso não é causa e efeito, né? Isso não é causa e efeito. Então, e essa pessoa me respondeu nesse amigo próximo cristão, né? Concurso superior. Curso superior no sentido de que ele sabe isso, né? Ele muito possivelmente estudou isso, ele é engenheiro, então ele deve ter estudado isso em algum ponto, né? Sobre correlação, causalidade. A gente aprende isso no curso de engenharia, né? É super básico para um engenheiro saber o que é correlação e o que é causalidade, né? Ele disse para mim, tem que saber se eles são cristãos de verdade, né? Eu falei para ele e reitero, se eu fizer uma pesquisa científica de rua e alguém me disser eu sou um cristão, não cabe a mim questionar se você é um cristão de verdade. Eu já fiz esse tipo de pesquisa, né? E você pergunta a pessoa, com qual religião você se identifica? A pessoa diz, eu sou evangélico, né? Eu sou católico. Não cabe a mim fazer um interrogatório na pessoa e dizer, mas quantos dias a semana você frequenta a igreja, né? Quantos dias... aqui nesse debate, o cara tentou, eles sempre fazem isso, né? Eu já vi tanto em português quanto em inglês, né? Eles tentam definir o cristão de verdade, né? Aí no debate a pessoa fala, mas aí você vê a definição variando, né? Eu já vi debate tanto em português quanto debate em inglês, né? Aí eles tentam, né? Eles tentam dizer, né? Eles tentam dizer, por exemplo, que no caso desse debate, mas a definição varia, né? Cada debate eles vão falar uma coisa, né? Mas nesse debate o rapaz tentou dizer que o cristão de verdade é aquele que ama, né? Aquele que ama o próximo, né? Esse que é o cristão de verdade, né? A piada é que isso parece muito com o Peterson, né? Jordan Peterson. Jordan Peterson também tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta dizer que tudo aquilo que as pessoas fazem pertence ao cristianismo, né? Amor ao próximo, bondade, né? Teve esse debate com Martin, né, no qual ele tenta dizer que o ateu de verdade é aquele ateu lá do Dostoiévski, né? Dostoiévski, né? Que eu acho que o Ivone, dos irmãos Karamazov, né? No qual ele fala que aquele é um ateu de verdade, né? O que é um ateu de verdade para você, né? Aí ele compara com o cara lá. O cara era um psicopata, né? Matou, acho que não li a história, mas já ouvi falar. Parece que o cara mata o próprio irmão porque não tinha fé, porque ele era racional, né? Mas aquele era um psicopata. Na cabeça do cara, um ateu de verdade é um cara psicopata, doente mental, sabe? E o Mate responde bem. Eu fiz uma postagem em inglês sobre isso, né? Tá em inglês, mas é bizarro você pensar que aí o rapaz fala também que no debate de que o cristão de verdade é aquele que ama o próximo, né? Isso é muito vago, né? O próprio Bertrand Russell, né, Bertrand Russell, no livro Por que Não Sou Cristão, isso foi há 100 anos atrás, o Bertrand Russell se viu na obrigação de definir um cristão, né? Isso é 100 anos atrás, né? Porque ele começa o livro Por que Não Sou Cristão definindo o que é um cristão, né? Porque não tem como se falar, eu não sou um cristão, né? E você usar as definições vagas que eles usam, né? Ou usar a falácia dos conceitos verdadeiros, né? Porque o cristão, ele é cristão até ele fazer besteira, até ele fazer merda, né? Quando ele fizer merda, ele não é cristão de verdade, né? Então, aí o Bert Lawson, né? Porque não sou cristão, ele começa definindo, né? Ele fala que um cristão precisa respeitar três parâmetros, né? Ele define três parâmetros. O primeiro parâmetro que ele define é que você precisa acreditar na imortalidade, né? De que você vai viver para sempre. Isso não é específico do cristianismo, por isso que ele usa três parâmetros, né? Não é específico do cristianismo, os muçulmanos acreditam nisso, os próprios hinduístas acreditam em versões de imortalidade, com reencarnação. Você precisa acreditar em Deus, o que também não é específico do cristianismo, né? O hinduísmo, o islamismo, vários que acreditam em Deus. E o terceiro parâmetro, que é específico do cristianismo, são três parâmetros, né? Mas eu tenho um terceiro, né? O terceiro que é específico do cristianismo, né? Que é acreditar em Jesus Cristo, né? Como o homem mais sábio de todos, né? Ou pelo menos muito sábio, né? Isso que define o cristianismo. O cristianismo vem de cristão, né? Por exemplo, os muçulmanos também têm Jesus Cristo. Só que no caso dos muçulmanos, Jesus Cristo não é uma figura central. Ele é um profeta, né? Então, isso que separa o cristianismo, né, de outras religiões. Aqui, no cristianismo, como no próprio nome diz cristão, o cristianismo se torna que Jesus Cristo é a figura central. Só que aí quando você começa a ver esses debates, eles começam a definir o cristianismo de uma forma totalmente vaga, né? O cristão é aquele que ama o próximo, como o cara definiu lá, né? Eu já vi
resposta, quando o outro lá respondeu um debate de que aquele que segue a Bíblia, se você comparar, mas é totalmente vago, porque uma pessoa que segue a Bíblia, né, por exemplo, sei lá, dá um exemplo, porque aí também é controvérsia, porque tem cristão que aceita o Antigo Testamento, tem cristão que não aceita o Antigo Testamento, né? Eu estava vendo um debate agora sobre o Sam Harris versus um apologético cristão, aí ele comparando os tipos diferentes de cristão. Tem cristão que nega o Antigo Testamento, tem cristão que não nega o Antigo Testamento, né? E fica uma bagunça, né? Mas vamos supor, por exemplo, um cristão que aceita o Antigo Testamento, né? Então, quando Ló faz sexo com as duas filhas, né, engravida as duas filhas, então uma pessoa que fizer isso é um cristão de verdade, né? Óbvio que o cristão vai falar que não, né? Eu estou dizendo o seguinte, que usar a Bíblia simplesmente para classificar o cristão de verdade está ferrado, né? Existem inúmeras coisas bizarras na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, se você for, o próprio Paulo fala da mulher ser submissa, né? De que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, que a mulher não pode ensinar. Então, assim, aí você vai dizer que é um cristão de verdade, né? E tem isso, né? A Tracy Harris, né? A Tracy Harris, ativista ateísta norte-americana e estadunidense, ela comentou que um dos motivos que ela abandonou a igreja batista, né? Virou ateia, foi por causa disso, porque ela ela estava em um grupo cristão, batista, né? E ela chegou em uma posição de poder dentro da igreja, né? Dentro da organização da igreja, né? Ela comentou que algumas pessoas derrubaram ela porque descobriram, porque argumentaram que aquilo não era um valor cristão, né? O valor cristão seria uma mulher assumir posição de poder sobre o homem, né? E eles tiraram ela da posição de poder. Ela falou que foi ali que ela começou a sair fora da igreja, né? Já viu que não dava mais para ela, sabe? Isso não é totalmente incomum, né? Aqui no Brasil mesmo, aqui, acho que se não me falha a memória, foi no canal do ativista Asteu do Brasil, se me fala a memória foi com Isadora, acho que Isadora Bernardes, né? Se me falar a memória, eu preciso conferir isso. Mas ela comentou também algo parecido, né? De que ela via situação no grupo religioso dela, eu preciso conferir essa informação, no qual a mulher não podia pregar na igreja se não tivesse um homem presente, né? Talvez seja me confundido quem falou isso, mas ela achou um absurdo, né? Porque basicamente é o seguinte: mesmo que houvesse uma mulher muito competente ali na igreja, ela não podia pregar, né? É, é, a mulher não podia pregar. Então, assim, se por exemplo você estivesse na igreja, se você estivesse na igreja, né? Se você estivesse na igreja e o pastor saísse, né, o pastor que é um homem, não poderia pregar, né? É extremamente bizarro isso, né, de que vamos lembrar que o Evangelho de Maria Madalena, eu falo muito do Evangelho da Maria Madalena no livro de Bíblia, falo que é absurdo. No Evangelho de Maria Madalena era era uma pessoa que pregava, era uma liderança religiosa cristã, né? Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena era muito próxima de Jesus, né? Então, diferente do Evangelho tradicional, no qual Maria Madalena é apenas uma puta, uma prostituta, quebrada, que joelha nos pés de Jesus Cristo, o Evangelho de Maria Madalena era colocado como uma mulher sábia, né? Que Jesus era muito próximo, compartilhava. Então, se mostra o seguinte, que claramente o cristianismo é muito complexo, porque o cristianismo ele não consegue fazer autorreflexão, né? Eu nunca conheci um único cristão, tanto em debates quanto pessoalmente, que fez uma autorreflexão na minha frente, né? A autorreflexão é você aceitar um- uma falha e pensar juntos soluções, né? O que você vai ver entre os cristãos, tanto em debates online quanto pessoalmente, que eles vão aceitar uma falha, quando aceitar, né? O que raramente eles aceitam, né? Mas quando aceitar, eles vão criar uma desculpa, né? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um rapaz da Assembleia de Deus, né? E eu comentei com ele sobre a questão do LGBT, né? E ele me disse, né? Ah, realmente é um problema, né? Aí, como sempre, vem a resposta. Mas a minha igreja, né? Sempre a minha igreja é melhor, né? Mas a minha igreja está melhorando. É devagar, mas está melhorando. É sempre assim. Todos os cristãos fazem isso, mas a minha igreja não faz, né? Uma vez eu conversei com outro pastor também da igreja batista, ele comentou comigo da seguinte forma, né? Ah, mas aqui haviam vários gays jovens, né? Mas depois que eles cresceram, eles abandonaram a igreja, né? Mas em nenhum momento ele perguntou por quê, né? Ou seja,
Lembrando que jovem quer dizer que os pais, muito possivelmente, mandavam ele para a igreja, né? Quando eles ganharam idade suficiente, eles cascaram fora. Só que no momento ele fez uma reflexão, ou comentou, porque você vê claramente que ele falava como se a culpa fosse dos gays, né? Dos LGBT, né? Deixa bem claro, ele é uma excelente pessoa, é um pastor muito educado, gentil, mas isso não deixa de lado o fato de que ele está falando uma besteira, né? De que ele está meio que responsabilizando os LGBT por não ficaram na igreja, né? Como eu comentei com ele, para mim especificamente, se eu fosse um LGBT, eu não sou, mas se eu fosse, eu nunca ficaria em uma igreja que tem um livro que diz com todos os verbos claramente de que homossexualidade é um pecado, é extremamente difícil, né? Você ficar num espaço como esse, né? Eu acho que é, é extremamente bizarro. Pessoal, eu acabei me alongando bem mais do que eu gostaria, né? Eu não queria ter me alongado tanto, né? Mas acho que ficou legal, né? Eu coloquei bastante coisa. Eu vou deixar para fazer o React nos outros vídeos, né? Porque senão vai ficar muito longo, né? Mas se vocês observarem aqui, né? Aqui, ó, se vocês observarem aqui, se vocês observarem a janela, eu já separei isso na parte de cima, né? Acho que eu acabei desligando o cursor, mas na parte de cima vocês vão ver que tem esses cortes na parte de cima, né? Acho que eu desliguei o cursor, depois eu vou ver se na próxima vez eu ligo ele. Acho que vocês não vão ver porque eu desliguei. Mas na parte de cima vocês vão ver lá aquelas janelinhas ali, ó, do debate, né? São tesourinhas que eu fiz, né? Eu vou ver se depois eu organizo essas tesourinhas para você, mas eu vou ver se depois eu respondo cada um, né? Ou seja, respondo talvez um pouco. Eu vi todo o debate, são 4 horas, não vou responder todo o debate, mas talvez eu vou comentar. Para mim, acho que a parte mais séria, né? E eu vou responder isso no futuro são as afirmações científicas, né? Porque os cristãos adoram usar nomes científicos, eles adoram dizer, depois eu vou trazer para vocês, mas está no debate, mas eles adoram citar nomes, né? Por exemplo, um caso que eu queria trazer depois para vocês é o caso dos ganhadores do Nobel, né? Eles adoram esse exemplo, né? E esse exemplo é tão comum que chega a ser até triste que eles continuam batendo na tecla esse exemplo, né? O exemplo é de que os primeiros ganhadores do Nobel, né, mais de 60%, eram cristãos, o que é fato, né? Isso é verdade, né? Só que eles falam isso como se, porque a discussão era se a fé limita ou não as pessoas, né? Essa que é a discussão, né? A fé limita ou não as pessoas, né? Então eles deram esse exemplo, 60% dos ganhadores do Nobel eram cristãos, então quer dizer que a fé não limita. Essa argumenta, o rapaz lá que respondeu, né, o ateu, ele começou até bem, mas ele se perdeu na resposta, né? Acho que ele começou bem, mas ele se perdeu, porque ele começou a falar, né, o ateu lá, ele começou a falar ele começou a argumentar de que não existe tribos de ateus, coisa e tal. Isso é fato. Mas isso ajuda mais os cristãos do que os ateus. Por quê? Porque se deu espaço para eles, né? Para eles meio que deu uma brecha para eles atacarem a argumentação. Porque a argumentação de uma tribo hipotética, sem ateu, isso não é culpa dos cristãos, né? Ou seja, é fato, é um fato meio que antropológico, biológico, que seja, sociológico, de que não existe nenhuma tribo encontrada até hoje que seja ateia, né? Todas as tribos, as civilizações encontradas têm um tipo de espiritualidade, não necessariamente um Deus, o Deus cristão é específico das religiões abraâmicas, né, deixar bem claro. Mas todas as tribos encontradas elas têm um tipo de espiritualidade, algum tipo de abstração, algum tipo de metafísica, sobrenatural. Mas a ideia do Deus abraâmico, de crer, inclusive o livro do John Gray, né, que eu recomendo fortemente, ele fala sobre isso, de que a ideia de que você precisa crer se você crê em algo, ter fé é específica do cristianismo, né? Os cristãos que inventaram essa ideia, né? Muitas religiões, como o próprio John Gray comenta no livro dele, os 7 tipos de ateísmo, elas não exigem você acreditar, né? E é verdade, a fé é específica do cristianismo, né? A ideia de você acreditar no absurdo, de que a fé é a base da religião, é específica do cristianismo, né? Da forma como é colocada. John Gray coloca muito bem com exemplos históricos, mas quando o ateu diz, por exemplo, de que isso aconteceu com 60% dos prêmios Nobel são cristãos. Isso aconteceu, ele comenta sobre tribos, aí ele usa até uma argumentação correta, mas ele não conseguiu argumentar muito bem na minha visão, entendeu? Aí ele fala, para você comparar, você deveria ter uma lista de ateus versus uma lista de cristãos.
O problema da forma como ele argumentou é que isso cria uma situação hipotética, né? É impossível a gente criar uma sociedade ateísta, né? Só para fazer o experimento, né? Então, eu acho que a argumentação ele foi na direção certa, mas por algum motivo ele se perdeu na argumentação. Talvez por causa do debate, é difícil um debate porque você pode ficar nervoso, né? Você pode às vezes, pelo que eu vi vários debates, mas às vezes você pode seguir uma linha de argumentação e depois perceber que aquela linha de argumentação não é muito boa, né? E muitas vezes é difícil ficar voltando, né? Eu acho que um debate fica confuso, né? Então acho que ele seguiu a linha certa, mas se perdeu. Para mim, a melhor forma de argumentar isso, né? Por que que a maior parte dos ganhadores do Nobel eram cristãos, né? A melhor forma de argumentar isso é olhar os fatos históricos, né? O primeiro ponto que você tem que levantar de fatos históricos é que as universidades, inicialmente, exigiam a fé cristã para você fazer parte da universidade. As universidades de elite não aceitavam se você não fosse cristão. Então, a fé cristã, ela era parte... É tanto que universidades famosas, e os cristãos adoram falar isso, né? Acho que, se não me engano, a Oxford tem isso, a Harvard, não sei. As universidades, a Cambridge tem isso, as universidades famosas, o lema deles tem algum tipo de Deus, glória a Jesus Cristo, né? Eles adoram usar isso. Porque as universidades não mudaram o lema, né? Mas por quê? Quando esses lemas foram criados, as universidades eram católicas, tinham influência religiosa, mas aí, perguntar por quê? Porque o cristianismo detinha o poder, né? Ou seja, o poder, não tem como você criar uma universidade se você não tiver dinheiro, se você não tiver poder. Então, ou seja, era mais uma questão de poder econômico, né, e poder você ter o poder do que realmente uma coisa realmente justa, né? Por exemplo, tem esse experimento famoso, mas que também não famoso, de que eles mostraram que as mulheres são menos inteligentes, porque o crânio da mulher é em média menor, né? Então eles concluíram, se o crânio da mulher é em média menor, então a mulher é menos inteligente. O problema desse estudo é que ele foi feito numa época onde que as mulheres eram reprimidas, né? As mulheres eram impedidas de acessar a universidade. Então, a falta de inteligência das mulheres que foram encontradas não tinha nada a ver com o tamanho do crânio. Tinha a ver com a repressão feminina, né? Essa que é a parte. Então, o fato de não haver ateus não tem a ver com o ateísmo em si, tem a ver com a repressão dos ateus. Os ateus, historicamente, o John Gray faz um excelente trabalho no livro 17 tipos de ateísmo. Historicamente, os ateus foram perseguidos. John Gray mostra de forma exemplar isso, né? Não tem como você ser uma pessoa, para você chegar a um prêmio Nobel, é uma coisa muito difícil, né? É tanto que não existe prêmio Nobel brasileiro. O Brasil não ganhou o único prêmio Nobel, né? Porque é um processo complexo, né? Tem viés cultural, né? A uma parte dos Nobéis são europeus, né? Então, você vai dizer que o prêmio Nobel, por exemplo, ele representa a ciência por si, né? Que eu esqueço o seguinte, que se a maior parte dos prêmios Nobel são europeus e americanos, então os americanos são os únicos inteligentes do mundo. Óbvio que não, né? O Brasil faz ciência também. Não ganhou o Nobel, mas faz ciência. Então, quando você faz esse tipo de comparação, né, como eles fazem, 60% dos cristãos 60% dos ganhadores do Nobel eram cristãos. Isso ignora a repressão histórica aos ateus, isso ignora o fato de que as primeiras universidades exigiam a crença em Deus, né, como parte, né, você deveria mostrar ser cristão para fazer parte da universidade, então tem todo um histórico por trás. O outro ponto é que o prêmio Nobel foi criado, se não me engano, na Suécia, né? O prêmio Nobel foi criado por europeus, que eram cristãos. Então, ou seja, é bizarro, né? Porque, primeiro, as universidades exigiam que você fosse cristão, e para você ganhar um Nobel, você tem que primeiro ser um universitário, você tem que aprender a ciência. Então, ou seja, a barreira já vinha logo no início, porque se você precisava ser cristão para ter acesso à universidade de elite, né? O que muito possivelmente levaria ao Nobel. Os ateus historicamente foram atacados, foram perseguidos. O próprio Albert Einstein não era ateu, ele era deísta, né? Ou seja, Einstein não gostava dos ateus, ele falava que os ateus, coisa e tal, ele era deísta, mas o motivo dele era mais especificamente como um ateu militante, né? Que ele falava que o ateu militante é dogmático, então você já vê claramente nem Einstein, aquele do Nobel. Aí o outro ponto vem que o próprio prêmio Nobel foi criado pelo um país cristão, né? Ou seja, apesar de que a Suécia hoje é extremamente laica, né? A Suécia acho que chega a ter 70% de ateus, algo do tipo, mas a Suécia nem sempre foi assim. A Suécia era cristã, né? Protestante, não falando agora. Então, você vê que
Aí já vai, para poder mostrar por 60%. São só algumas coisas que eu consegui achar de cabeça, né? Estudando, claro, né? Eu já venho pensando sobre isso há bastante tempo. Porque essa argumentação dos 60% é muito comum nos grupos de ateus, né? Isso é uma das argumentações feijão com arroz, né? Eles usam isso com tanta repetição nesses grupos de ateus, né? Falando, tá, para dizer que não há conflito entre fé e religião, né? Primeiro, as universidades exigiam a fé cristã para você fazer parte da universidade. Segundo, os ateus eram perseguidos, né? Então não tinha como se ser um ateu e ganhar visibilidade. Terceiro, o Nobel foi criado por um país cristão, né? Que era a Suécia, né? Ou seja, por uma região cristã. E terceiro, aqui vem também o quarto, na verdade, né? O fato de alguém se declarar cristão não significa que a pessoa acredita em Deus como um cristão convencional. O termo cristianismo é muito. O próprio Rousseau, né, que foi há 100 anos, em 1930, já falava isso no livro dele. O termo cristão é muito vago, né? Tem gente que define cristão como alguém que nasce em um país cristão, né? Isso aparece no prefácio do livro Por que Não Sou Cristão, do Bertrand Russell. Então você vê que lá em 1930 já era confuso, né? Quando o prêmio Nobel foi dado lá em os 60%, foi lá de 1930, 1900, o prêmio Nobel é recente, né? Foi criado ali no início do século XX, né? O final do século XIX, não sei. Mas é recente. Então você já via que mesmo lá perto do Prêmio Nobel já era confuso o que é ser um cristão, né? O Bertrand Russell ele definiu o que é um cristão, porque os cristãos não conseguiam definir o que é um cristão. Então, para poder falar por que não sou cristão, no livro dele, né, do Bertrand Russell, ele teve que definir primeiro o que é um cristão, porque os cristãos não conseguem definir entre eles o que é um cristão. Então, você fala 60% era cristão, isso não diz nada. Isso não diz, por exemplo, se a pessoa é dogmática, se a pessoa é um cristão cultural, por exemplo, o próprio Charles Darwin manteve o cristianismo dele até morrer, né? Ele manteve, mas muitas vezes por questão cultural, a esposa era cristã, então ele continuou frequentando os eventos cristãos, então é muito bizarro. Aqui vale outro ponto importante também. O cristianismo ele não atualiza a sua lista de cristãos, né? O Vaticano, por exemplo, se você for batizado, você vai ser cristão até morrer. José Saramago, ganhador do Nobel, por exemplo, de literatura, ele era ateu, e era um ateu ativo. Mas se você pegar, se o José Saramago não fosse famoso, né, fosse tipo, ganhou o Nobel, mas não fosse uma pessoa pública, você poderia falar que ele era cristão, porque ele foi batizado. Então, tecnicamente, você acharia o nome dele na lista de batismo, né? Só que como o José Saramago era muito vocal, não tem como o cristão dizer que ele era cristão. O próprio Albert Einstein, né, os cristãos diziam que Einstein acreditava em Deus. Só que felizmente Einstein saiu em público, né, para se defender, né? E claro, os cristãos reagiram com violência, né, ameaçando com cartas vindo de bispos, né, que ameaçaram Albert Einstein. Felizmente, na época, os cristãos não tinham poder de expulsar o Albert Einstein dos Estados Unidos, mas eles ameaçaram, né? Então, se dependesse dos cristãos, Albert Einstein teria sido expulso dos Estados Unidos, né? Então, o ponto é esse. É ser cristão, quer dizer nada. Aí vem agora, aí eu tenho que se perguntar, e agora? Como está a situação? A maior parte dos nobéis não acredita em Deus, né? O número de cristãos, de cristãos nos ganhadores do Nobel, ou seja, cientistas de elite, não chega nem a 4, 7% mais. Então, ou seja, você começou lá com 60%, que foi no início do prêmio Nobel, e hoje você não chega nem a 4%. Né? Por quê? O que que mudou nisso tudo? Mudou que hoje você pode ser ateu livremente, né? O que que mudou? Mudou que você não precisa mais ter medo de ser ateu. Então, se você for comparando a evolução, você vai ver que Steve Hawkins, por exemplo, não teve nenhum medo de dizer que era ateu, né? Falou, eu sou ateu na lata mesmo, né? Mas ele é recente. Aí você pega Albert Einstein, que era mais tímido, não queria falar que era ateu, falava que era deísta, que era Deus de Spinoza. Aí você pega Carl Sagan, por exemplo, que falava que era. As pessoas acusam ele de ser ateu. Já vi pessoas atacando o Carl Sagan, que o Carl Sagan era um ateu dogmático. Não, Carl Sagan era muito educado, né? O que você vê o Carl Sagan era um agnóstico. Ele não era um ateu, né? Ele não se definia como ateu, ele era definido como agnóstico, porque ele era muito educado, né? Ou seja, mas mesmo assim, os mesmos religiosos atacando o Carl Sagan, né? Eu já vi, uma vez eu estava vendo um comentário de alguém que foi acusado de ser como Carl Sagan, né? A pessoa falou, foi o Pirula, né? O Pirula foi acusado, falou, você tá que nem o Carl Sagan, né? E o Pirula falou, para mim é um elogio. Mas vamos lembrar que o Carl Sagan não era um ateísta agressivo, né? O Carl Sagan era super cortês, ele se definia como agnóstico, ele não tinha uma postura mais
agressiva. O Carl Sagan não pertencia ao neoateísmo, né? O Einstein também o Einstein nunca. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, estou rascunhando, chama Einstein e o Ateísmo, né? No qual eu vou falando sobre isso, né? Einstein nunca atacou o cristianismo diretamente, né? O que Einstein fez, na verdade, no meu livro, o Einstein e o Ateísmo, estou argumentando isso. O que Einstein fez, na verdade, foi esclarecer os rumores de que ele era crente, né? Os cristãos espalhavam que ele era crente, que ele acreditava em Deus. Então Einstein saiu em público para explicar que ele não era ateu, perdão, que ele não era cristão. Então aí os cristãos começaram a agredir, né? Começaram a atacar, né? Chamaram ele de teoria da evolução. Einstein nunca defendeu a teoria da evolução, de que ele dava, um bispo escreveu para ele, volta lá para sua Alemanha nazista com sua teoria da evolução. Einstein nunca defendeu a teoria da evolução. Você vê o nível do pessoal, né? Esse nível não mudou muito, não mudou muito. Você vai nos debates, você vê o mesmo nível rasteiro, né? De confundir teoria da evolução. Por exemplo, eles confundem muito Big Bang como Big Bang. Big Bang diz que nada veio do nada, né? Mas o Big Bang não diz nada disso. O Big Bang apenas diz que o universo está expandindo, né? Somente isso, né? Então, é isso, pessoal. Eu pretendo voltar talvez no futuro, né? Reagindo mais especificamente. E talvez eu queria falar um pouco depois nos próximos vídeos sobre Isaac Newton, né? Eles usaram muito exemplo de Isaac Newton, né? É um exemplo muito batido, mas é um exemplo que vale a pena a gente falar nos próximos vídeos. Então, abração a todos e até os próximos vídeos.